Acesso. Com a missão de democratizar a educação financeira na capital, o empresário e administrador José Luiz Charbel vai ministrar hoje, segunda-feira, o curso Gestão Financeira. A iniciativa é da Prefeitura da capital por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude. O curso acontece na Uniderp, na Avenida Ceará, hoje. Amanhã, dia 12, de hoje até o dia 12, sempre das 7 às 21h30 naquela unidade. Está conosco aqui, ao vivo, o José Luiz Charbel, proprietário da JC Charbel, administrador de empresas. Bom dia, Charbel, é um prazer. Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-lo aqui no Giro de Notícias, tudo bem? O prazer é meu, muito feliz de poder estar compartilhando aí um pouquinho da nossa experiência aí, como vai ser o curso hoje à noite, até a quarta-feira. Então, como negociar dinheiro numa situação difícil, de que não tem trabalho, não tem investimento, não tem serviço, não, quer dizer, faltou dinheiro, né? As pessoas social, querem planejar até, mas às vezes não tem como, né? Exatamente. A gente, na verdade, o curso ele funciona com 3 pilares básicos, que é o que a gente entende sobre princípios de finança, que é o planejamento, né? O planejamento financeiro, o controle de gastos e a forma de investir de forma acertada, de forma correta, né? Então hoje a gente vai passar, de hoje até quarta-feira, alguns passos, princípios básicos da gestão financeira, para que o jovem, né, não só o jovem, mas a pessoa mais velha também consiga se ajustar dentro da sua realidade financeira e possa sim melhorar de vida dentro de um curto, médio e longo prazo aí, né? Certo. E Zé, como é que está essa questão? O que você está orientando? Porque agora você fala muito, baixou juro, as taxas de juro caíram. O que assim que está valendo a pena ainda? De que maneira investir? Porque assim, muita gente é mais tradicional, é poupança, muita gente tem dúvida de renda fixa, imóveis. O que assim realmente está compensando? A gente vai falar muito sobre investimentos. Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma nação que a gente copia bastante, né? O Brasil tem em torno de 220 milhões de pessoas, né? E no final de 2018, a gente tinha um cenário de bolsa de valores em torno aí de 800 mil investidores, né? E se você comparar com os Estados Unidos, que tem 327 milhões, né, de pessoas, nós temos 52% da população norte-americana investindo em bolsa de valores, renda variável, enquanto o Brasil agora acho que tem em torno de 1.700.000 pessoas dentro da Bolsa de Valores. As pessoas não sabem como agir. Né? Exatamente. Então, dentro do curso, a gente ensina assim, modos práticos de como fazer para investir. Abrir uma conta de investimento, começar a entender o processo do investimento para que ele possa migrar de uma renda fixa. Hoje você vê muitas pessoas migrando da renda fixa para renda variável, exatamente porque como houve esse corte na taxa de juros, né? O Copom está cortando e cortou mais uma vez aí essa semana passada, a gente vê mesmo um rentista, né? Um cara que está, um investidor que está aplicando em renda fixa, migrando para renda variável, buscando melhores rendimentos no são melhores rendimentos tem percentual assim para você possa... Sim, hoje a gente tem, por exemplo, fundos imobiliários, né, que é um fundo que é menos volátil, né, você chacoalha menos, a gente fala que chacoalha menos em relação às ações, que às vezes muda um diretor, por exemplo, de uma empresa, a coisa fica meio complicada, o investimento sente, né? Quando você olha, por exemplo, para o fundo imobiliário normalmente é um prédio, é um shopping, né? Então, assim, você tem menos volatilidade, né? Você tem menos chacoalho e você recebe uma renda todo mês. Então, dependendo de você pegar um bom fundo, ele está pagando 0,6% ao mês. Que já é bem melhor que a poupança. Muito melhor você falar em poupança hoje, 0,20, 23, 24, né? Melhor até, inclusive, do que você ter um imóvel de aluguel, né? Hoje o aluguel está em torno de 0,3, então se você tiver um imóvel, um patrimônio alocado, um ativo tão grande no imóvel, de repente não compensa. Porque se você precisar, por exemplo, de um dinheiro rápido, você tem que vender o imóvel por um preço menor. Isso, é no que está acontecendo muito, né, no mercado. Exatamente. Hoje em dia, então, né? As pessoas, o brasileiro, ele tem levado muito a sério. Acho que parece que a nação acordou no sentido de como fazer para se ter liquidez nos investimentos e não ficar só gastando dinheiro por gastar, né? Está havendo uma conscientização na população com relação a finanças. Em relação à moeda virtual, bitcoins? Eu não aplico muito, João, em bitcoins, porque eu gosto muito de aplicar em empresas, porque empresa gera valor. Bitcoin a gente entende que é algo de especulação, né? Então existe uma especulação.
Dentro da empresa, eu prefiro empresas, porque eu tenho empresa, minha empresa tem hoje quase 50 funcionários, e as empresas geram valor na vida de outras pessoas. Então, para mim, é muito mais importante você investir. Eu canalizo os meus investimentos em empresas, né? Empresas em fundo imobiliário, exatamente pensando nessa questão de valor. Porque é uma cadeia, né? Alguém que sai da zona de conforto, abre uma empresa, investe seu capital ali, muitas vezes contra o governo, dificuldades com relação ao governo, o governo atrapalha muito. E aí o empresário acaba se sentindo sufocado, mas mesmo assim, ele gera emprego. Ele permite que outras pessoas possam comer, se vestir, andar bem, enfim, passear com seus filhos, enfim, né? Então eu prefiro investir em empresas que geram valor do que em moedas virtuais, no caso do Bitcoin. Você acha que a noção de educação financeira está melhorando? Você que trabalha com curso, você que administra empresa, você acha que as pessoas estão entendendo melhor, Zé? Como é que funciona isso ou não? Rosana, eu acredito que está havendo uma conscientização do brasileiro com relação às finanças, né? Nos cursos que a gente dá, esse já é a segunda turma que a gente está fazendo do Levanta Juventude, lá da subsecretaria, e a gente percebe porque é um curso gratuito, né? Na última turma nós tivemos 140 alunos, né? Hoje a gente está prevendo ali em torno de 80. Então, quando você abre um curso desse, você vê o interesse de jovens. Eu tinha uma senhora lá, um casal na verdade, com 70 e poucos anos. E até eu perguntei, falei, nossa, 70 e poucos anos? Ela falou assim, eu não canso de aprender. Então a gente percebe que o brasileiro tem caminhado por uma melhora, às vezes não no curto prazo. A pessoa está pensando, poxa, eu vou envelhecer, posso ter problema lá na frente, então eu preciso pensar a longo prazo, eu preciso pensar em guardar, não só poupar por poupar, mas investir, porque o investimento nada mais é do que colocar um dinheiro em alguma coisa que gere dinheiro e te permita que você não precise trabalhar por aquilo ali. Entendeu? Sim. Aquele dinheiro vai trabalhar por você. Então, não é o poupar, não é colocar o dinheiro embaixo do colchão, João, mas é você permitir que esse dinheiro trabalhe por você. Entendi. E começa hoje e é gratuito o curso? O curso é 100% gratuito, é só você fazer a inscrição, né, pelo site acho que da Subsecretaria de Juventude. E enfim, e aí você pode chegar lá na Uniderp, vai ser acho que na sala 703, se eu não me engano, bloco 7. Eles me passaram agora em pouco onde seria. E, enfim, é para toda a população. Para quem quiser melhorar, vai aprender regras básicas, 3 princípios básicos: planejamento, controle de gastos e investimento. Então, a gente fica feliz de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, e fazer com que as pessoas melhorem de vida, que é o que o nosso objetivo. Que busca, né? Ou que tem pouquinho, pelo menos que ele saiba administrar. Exatamente. Porque né, a maioria é assim hoje, né? Porque na verdade assim, o que a maioria das pessoas pensa? Que para você investir, você tem que ter dinheiro. E o que é esse dinheiro? Qual é esse valor? R$10, R$13, R$100 mil, 10 mil? A pessoa não tem essa noção. Então o que fica na cabeça do cidadão? Que a maneira mais garantida que ele tem é a tal da poupança. Exatamente. E essa poupança rende muito menos do que ele imagina. Que outras. E, João, existem, por exemplo, investimentos do Tesouro Direto, que é mais seguro que a poupança, porque é um título federal, um título emitido pelo governo federal, né? Então, acontece só assim, se o Brasil quebrar, você poderia tomar um calote, mas isso é muito difícil acontecer, né? Então, você tem, por exemplo, um título de Tesouro Direto rendendo mais que a poupança e tão seguro ou mais seguro do que a própria poupança. E aberto a toda a sociedade. Exatamente. Você pode, com uma conta de investimento, fazer... Então, assim, a partir de valores pequenos, isso? Pequenos. Por exemplo, um título de Tesouro Direto, ele custa em torno de R$10 mil. Só que o governo fraciona isso em pequenas cotas. Então, você pode comprar uma cota, por exemplo, acho que o Tesouro Selic hoje, para você comprar, acho que é em torno de R$57. Olha. Então, assim, você pode ser acionista do governo, né? Você pode comprar um título público, porque o governo usa esse dinheiro. Na verdade, existe duas formas do governo arrecadar: forma de imposto e emitir nos títulos, né? Porque esse título ele vai usar para infraestrutura, né? Então ele vai usar para construir estradas, hospitais. Então ele usa esse dinheiro também na promessa de te pagar em 10 anos, em 5 anos, enfim, tem os títulos lá específicos. Então, na verdade, existe uma desinformação da sociedade. O investidor não é aquele cara que tem 1 milhão.
Ele pode ter, né? Só que você tem, você pode ter investidores investindo a partir de R$100. Então, né? outra questão, Chabel, é que a gente ouve também dizer que o grande problema de quem investe é você esquecer o dinheiro lá. E as aplicações hoje, tipo assim, não, se você precisar do dinheiro, ele está disponível. Exatamente. Sim, porque se você, por exemplo, se você investir em ações, por exemplo, as ações, elas são, você vende hoje, no outro dia está na sua conta. Então você tem uma facilidade de você retirar esse dinheiro de forma rápida. Diferentemente do imóvel. Se você tem um imóvel, você precisa... Eu tenho uma casa para vender, faz 3 anos, não vende, entendeu? Então existe uma certa demora quando você tem um patrimônio, por exemplo, um imóvel para vender. E na maioria das vezes você vende num momento de dificuldade. No momento que você está precisando, e aí aquela negociação já não é muito... Já deprecia, né? Exatamente. Então, a questão da ação acontece exatamente sobre isso. Ação, investimento de uma forma em geral. Você tem o seu capital ali, e as ações, como houve um boom muito grande ano passado, e máximas históricas da Bolsa de Valores, mas a gente vê que a gente pode pegar, precisei ali de R$3.000, eu não preciso vender meu carro, eu não preciso vender minha casa. Eu retiro uma parte do meu fundo imobiliário, por exemplo, pago, depois retorno. Então existe uma conscientização, né, da população com relação a isso. Falamos com José Luiz Charbel, proprietário da JC Charbel, administrador de empresas, anunciando aqui o curso de gestão financeira que acontece a partir de hoje até o dia 12 na Uniderp. Mais informações pelo 3314-3577, repetindo, 3314-3577, ou pelo WhatsApp, que é o 99155-0831. Ok? Ou pessoalmente na Subsecretaria de Políticas para a Juventude, na rua 15 de novembro, 532. Charbel, boa sorte. Volte para comentar sobre investimentos para a comunidade. Agradeço demais o convite e, sem dúvida nenhuma, melhor para a gente poder divulgar a informação. Ok, boa semana para você. Valeu, até mais, gente. 8h07 no Giro de Notícias. Vamos para o nosso intervalo.